Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de revisão da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Web. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho a respeito de checkbox, então aquele controle do HTML que você pode marcar ou desmarcar. Bom, eu resolvi revisar esse controle em específico, por quê? Porque o comportamento dele é um pouco diferente em relação aos demais. Então vamos usar esse HTML aqui como exemplo, depois a gente desenvolve a parte PHP. Então aqui eu tenho um form com 5 controles HTML do tipo checkbox e um botão enviar. Eu vou testar. Então aqui eu posso marcar todos ou não. Então eu quero que, a hora que o usuário clicar em enviar, eu quero criar um código PHP que pegue os controles selecionados e exiba os valores aqui. Por enquanto não está acontecendo nada. Então, o que tem de diferente nesse é que ele pode estar checado ou não checado. É um checkbox. Então, o comportamento dele é diferente de um testbox, por exemplo, ou de um comando select, daquela lista, né, o combo box. Bom, então como a gente já viu, quando você tem um form e você não especifica aqui aquele atributo action, a hora que o usuário clicar no botão enviar, no botão do tipo submit, ele vai enviar para a própria URL que ele usou para carregar o form. Portanto, ele vai enviar para esse próprio script. Então, para mim exibir o valor aqui, eu poderia colocar assim, por exemplo. Eu vou colocar um código PHP aqui. Bom, antes, eu poderia dar um nome individual para cada um desses controles. Então, agora eu pegaria ele aqui, Eu vou colocar aqui, echo. E aí eu poderia colocar, se eu tivesse dado um nome para cada um, a gente poderia pegar através do array request, eu poderia colocar, por exemplo, nome 1. Então eu pegaria o controle que tenha nome 1. Mas aqui eu coloquei tudo no formato de array. Então quando você tiver valores, componentes, né, relacionados, ao invés de dar um nome para cada um, você pode dar o mesmo nome e especificar esse colchete. Quer dizer que isso daqui vai ser mandado para o seu código PHP no formato de um array. Então, todos esses controles, os valores dele, vai ser enviado todos num formato de array. Então, eu posso agora aqui no PHP colocar assim, valores igual request valores. Então, como aqui está no formato de array, então essa variável aqui ela recebeu um array, que é os controles daqui. Então agora eu posso pedir para exibir, por exemplo, eu vou colocar aqui, como que estava aqui no, então valores selecionados. Então eu vou colocar aqui echo valores selecionados. E aí eu quero que exiba, então por exemplo, eu vou colocar valores. Então quando a gente não define um índice, então esse vai ser o 0, o 1, o 2, então é um array sequencial esse daqui. Então a gente viu lá, array associativo, array sequencial. Então se eu não defino nada, o PHP cria isso daqui como um array sequencial. Então eu vou pedir para ele exibir o que tem na posição 0. Depois eu vou colocar um separador aqui. Aí depois o que tem na posição 1. E aí eu vou repetir isso daqui para ganhar um pouquinho de tempo. Então aqui é um ponto, né? Então assim.
Então aqui é o 2, aqui é o 3 e vou acrescentar o 4. E aí depois então, ó, só isso. Então esse é o 0, posição 0, posição 1, posição 2, 3 e 4. Então se o usuário marcou o primeiro checkbox, o valor dele vai estar na posição 0. Se ele marcou o segundo vai estar na posição 1 e assim sucessivamente. Então eu vou salvar e vou testar. Bom, primeira coisa, ó, ele deu aqui que não existe o índice valores. O que é esse índice valores na linha 18? É isso daqui, ó. Eu estou tentando dar um request, pegar um valor que eu espero que tenha sido passado, mas a primeira vez que for carregado isso daqui, o usuário não selecionou nada disso ainda, não clicou no botão enviar. Então não vai existir esse valor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, como que eu verifico se de fato existe ou não isso daqui? Então a gente já viu em aulas anteriores. Então eu vou colocar aqui, se existir, então eu pego e processo, senão não tem como pegar esse valor. Então, agora eu vou testar novamente. Então aqui está, não exibiu nada porque o usuário não escolheu ainda. Agora eu vou escolher e aí ó, ele até imprimiu ó, valor 2, valor 3, que era o que eu tinha selecionado. Agora eu vou selecionar 2, 3 e 4. Ó, valor 2, valor 3 e valor 4. Mas só que ele deu erro nesses valores aqui. Então, ó, ele deu erro aqui, ó, o 3 e o 4. Por quê? Esse tipo de controle, se não tiver marcado, então, ó, se o usuário marcou, a hora que clica em enviar, esse é enviado. Mas os que não tiver marcado, não é enviado. Ele não é enviado para lá, assim, ó, como não está marcado. Não, ele simplesmente não é enviado. Só é submetido àquele que tiver selecionado. É por isso que eu resolvi dar uma revisada nisso daqui. Porque quando você tiver uma sequência de controle desse tipo aqui, checkbox, você tem que prestar atenção aqui a hora de pegar esses valores. Então eu não posso simplesmente assumir que, como eu tenho 5 controles aqui no HTML, eu vou ter também 5 aqui no PHP. Então só vai existir de fato aqueles que tiver sido selecionado. Então se o usuário selecionou o terceiro e o quarto, então esse daqui na verdade vai ser o que está na posição 0. Por quê? Porque o array só tem aqueles que foram selecionados. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, isso daqui, ó. Eu vou usar um comando que a gente já viu. Como que a gente processa um array? Então a gente pode colocar assim, ó. Então aqui então eu pego a lista dos campos que foram selecionados, guardo aqui nessa variável, e então como isso daqui está no formato de array, então eu sei que essa variável também será um array, ela está recebendo um array. Então depois eu peço para ele passar em cada item que está guardado nesse array, pegar uma cópia do item aqui e colocar aqui. Então depois basta eu colocar isso daqui, ó. Então eu vou passar item por item. Se o usuário selecionou esses três, por exemplo, então esses três estarão salvos nessa variável aqui. Então ele vai passar, pega o valor correspondente ao primeiro, coloca aqui, aí eu imprimo. Aí ele vai, pega o valor correspondente ao segundo, coloca nessa variável e eu imprimo. Então vamos testar novamente. Agora eu vou selecionar, por exemplo, 1, o 3 e o 5. Valor 1, valor 3 e valor 5. Então é isso. Então dê uma analisada nisso, teste.
E lembre-se sempre, tem alguns controles como o checkbox, o radio button, só vai ser enviado os valores que estiverem selecionados. Então tem que prestar atenção quando tiver esse tipo de controle. Tá ok? Então aguardo vocês numa próxima videoaula.